Muito bom dia, amados irmãos, muito bom dia, queridas irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, seja com cada um de vocês nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 26 de fevereiro do ano de 2025, agora 10 horas e 19 minutos. Hoje a gente vai estar ao vivo exclusivamente pelo Facebook. Por quê? Porque não tem nada funcionando aqui, né? Nossa máquina, nosso computador não está funcionando. Então eu não tenho como transmitir nada pela Rádio Graça e Paz, também não tenho como transmitir pelo site e também não tenho como transmitir pelo aplicativo. Então hoje nós vamos ficar restritos ao Facebook e a gente vai gravando isso daqui e depois eu vou publicar no YouTube e também no nosso blog e no Twitter. Estou só esclarecendo que o motivo é que a máquina resolveu. Ela já estava falhando aí há alguns dias, mas a gente foi tocando. E hoje ela resolveu parar, não está funcionando, não abre, fica só aquela tela preta aqui no monitor. Enfim, terminando aqui, a gente vai levar lá para ver se a gente consegue mais uma vez um reparo. Então, se você conhece alguém que nos acompanha pelo aplicativo ou pela Rádio Graça e Paz, dá um aviso lá, dá um alô, dá um toque, que hoje, ao vivo, pelo Facebook, e você será extremamente bem-vindo com a gente aqui pelo Facebook. Vamos iniciar então o nosso culto com oração, como a gente faz todos os dias. E o assunto hoje é muito importante, porque a gente vai falar de uma heresia dentro das denominações, e é claro que vamos ter que resumir aquilo que já está aqui resumido, para que o tempo não ultrapasse aí, para que a gente não extrapole às 11 horas da manhã. Deus querido, Pai amado, todo-poderoso, justo, fiel, eterno, grande, maravilhoso, Senhor da glória, nós te engrandecemos, nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, especialmente por este dia, te agradecemos pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua santíssima presença nas nossas vidas. Derrama sobre nós a tua instrução, ajuda-nos, Senhor, a crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor, e fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, daqueles que falseiam a verdade, e tudo que for dito aqui, Senhor, que seja para honra e glória do teu santíssimo nome. Amém. E é no nome do Cristo Jesus que a gente ora. Bendito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou falar hoje sobre... Aliás, deixa eu anotar aqui sobre o que eu estou falando, porque eu vou ser sincero para vocês, quando alguma coisa não funciona,
corretamente, eu levo um tempinho para digerir, né, esses problemas aí, que isso me causa uma profunda irritação. Não funcionou alguma coisa, já me incomoda muito. É um incômodo que vocês não fazem ideia, porque o trabalho... Não, irmão, não está funcionando. Nós estamos sem a máquina aqui, então o aplicativo não funciona, a rádio não funciona. Por causa disso que eu estou somente pelo Facebook. Então, quando alguma coisa não funciona do jeito que deve funcionar, eu fico muito chateado. Mas eu não posso fazer nada, absolutamente nada. Então, vamos fazer o trabalho que nos é proposto da forma que é possível fazer pelo Facebook. Hoje nós vamos falar de algo, eu não sei que nome você conhece isso. O nome que eu estou dando aqui é um nome que é muito usado dentro das denominações pentecostais, carismáticas, né? Porque agora a Igreja Católica tem esse negócio dos carismáticos aí. Tudo bem. O nome é Espírito. Eles afirmam, eu coloco uma interrogação. Espírito é poder? Eu interrogo, eu pergunto. Por quê? Porque esta heresia, ela declara, esta heresia, esta mentira, e se é uma heresia, obviamente não se coaduna com aquilo que está na Bíblia Sagrada, na plenitude da Bíblia, no entendimento dos textos no contexto. Esta heresia do Espírito é poder, a afirmação que eles fazem, diz que todo cristão é capaz de manifestar os mesmos sinais e maravilhas que os apóstolos fizeram após o Pentecostes, após o dia da festa de Pentecostes, que lá no livro de Atos nos mostra que é o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre todo o salvo. Há até uma curiosidade que, por exemplo, sobre o dom de línguas, no meio carismático e também no meio pentecostal, há uma curiosidade que até pessoas que não são salvas manifestam este dom, se é que é dom. Eu já vi, por exemplo, pessoas que não eram salvas manifestarem o dom de línguas. Então aí já vem uma grande interrogação. Todo cristão verdadeiro sabe que Deus pode realizar sinais, maravilhas, né? E também sabe que ele só faz isso de acordo com a sua vontade soberana, não de acordo com a nossa vontade. Deus realiza esses sinais, maravilhas, claro que realiza, mas de acordo com a vontade dele, não com a vontade do homem. Então, quando alguém, por exemplo, presumidamente entende que pode instruir Deus como
e quando realizar milagres, ele está cruzando uma linha que não lhe é permitida. Uma linha antibíblica, uma linha de heresia. Como a gente vê, por exemplo, em muitas orações, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes, as pessoas orando, pedindo: Senhor, manda os seus anjos com espadas de fogo desembainhadas. Está querendo ensinar como é que Deus deve agir. Não é uma oração isso. Isso é uma orientação para Deus, né? É só um exemplo isso. Existem outros tantos exemplos, né? O que nós sabemos é que o que a Bíblia nos orienta é que todas as vezes que a gente ora, pede alguma coisa para Deus, a gente deve fazê-lo com extrema humildade e obediência, não com espírito de orgulho ou rebeldia. E esta heresia do espírito é poder. Na verdade, toda heresia foi criada por Satanás. Toda heresia. Então, se você conhece um pouquinho que seja sobre heresia, você sabe que é Satanás que está por trás disso daí. Por quê que ele cria estas heresias? Ele cria para atrair para a heresia o maior número de cristãos possível, fazendo com que este povo que é atraído cruze essa linha, né? E comece a contestar, uns num grau maior, outros numa contestação menor, mas todos contestando a soberania de Deus. Esse movimento mentiroso, herético, falso, enganoso, diabólico, que está dentro das igrejas, principalmente das igrejas pentecostais e neopentecostais e carismáticas, ensina que somente os cristãos verdadeiros recebem uma unção especial do Espírito Santo. E depois de um determinado tempo ainda, o Espírito Santo confere certos dons para essas pessoas. Dons, incluindo dom de línguas, de curas, dom de profecia, e vai por aí afora. Este movimento falso, né, diz que quando o Espírito Santo capacita as pessoas com um poder, essas pessoas são escolhidas por Cristo, exatamente como os apóstolos foram escolhidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, na verdade, se sentem mais espirituais do que as outras. Várias vezes, em vários lugares da Bíblia, e eu vou citar Abacuque, no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 4, vou citar Romanos, capítulo 1, versículo 17, vou citar Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e Hebreus, capítulo 10, versículo 38. A Bíblia, nessas passagens e em outras que eu não citei aqui,
nos instrui. A palavra de Deus, portanto, nos instrui que o justo vive pela fé. Não vive por dom, não vive por profecia, não vive por poder, vive pela fé. A maioria, se não todos, do pentecostalismo e este movimento carismático rejeitam isso que a Bíblia diz. O justo viverá pela fé. Eles argumentam falsamente que se uma pessoa tem fé, para eles, a fé faz com que a pessoa seja preenchida pelo Espírito Santo e vai manifestar a partir daí sinais e maravilhas miraculosos. Mas isso não é verdade. Simples assim. Se você abrir aí em Lucas, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia não diz isso. E eu vou trazer um exemplo bíblico, que isso é uma mentira, que isso é uma falsidade, isso é um invencionismo que surgiu no século XX, a partir de 1906, se não me falha a memória, em Los Angeles, na rua Azusa, se eu não estou com o nome errado aqui. Se você abrir em Lucas capítulo 1, versículo 15, eu acho que você não vai encontrar na Bíblia um sujeito mais cheio do Espírito Santo do que foi João Batista. Por que eu estou fazendo essa colocação? Ora, simplesmente porque João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Você vai ler lá, lê Lucas 1,15. E João Batista nunca realizou nenhum milagre durante toda a sua vida. Nunca falou em outra língua que não fosse a língua falada as línguas faladas na época, né? Que era o hebraico, o aramaico. Quem tinha muito contato com os romanos, o latim. Como é que se explica? Não tem explicação. A explicação é que o Espírito é poder para realizar sinais e maravilhas. É mentira. É essa a explicação. Nenhum milagrezinho sequer. Nenhuma coisa assim. Nada. Dá uma lidinha também em João 10, 41. Então, aos olhos do pentecostalismo, João Batista era um sujeito sem fé. Nunca manifestou nada, nenhum milagre, nada. Jesus, certa vez, e olha, eu não consigo entender, quer dizer, claro que eu consigo entender, faz parte desses movimentos, quem não lê nem um pouquinho de Bíblia, nada. Então essa gente vai para esses movimentos onde se prega 95% de Velho Testamento, né? Se fala da viúva de Serepta, que deu primeiro ao profeta,
que tem que dar primeiro para Deus. Essas coisas mentirosas, essas coisas de mercenário, essas coisas de estelionatários da fé. Porque Jesus, certa vez, e você lê isso que eu vou falar, em Mateus capítulo 16, versículo 4, você deve estar pensando assim, o Mário, ele é contra o pentecostalismo, ele é contra os carismáticos. Não, eu não sou contra as pessoas, eu sou contra a mentira que essas pessoas praticam e propagam. Isso é mentira. Aí eu sou contra a mentira mesmo. Porque o próprio, esse negócio de o Espírito Santo é poder, e que faz milagre, e que não sei o quê, e maravilhas, e novas profecias, eu sou contra. Porque tudo isso é mentira. Mateus 16, 4, Jesus faz uma advertência sobre este assunto. Ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Você vê que Cristo não descreve, olha só, Cristo não diz que estas pessoas são enganadas. Cristo não diz, atento ao que está escrito em Mateus 16, 4. Jesus não fala aqui que essas pessoas são mal orientadas. Jesus não diz que estas pessoas são desinformadas. Quando eu digo que Jesus é radical, também é fundamentado nesse tipo de coisa. Porque eu falei, essas pessoas pregam mentira, elas estão no engano, né? A gente sempre tenta amenizar, aliviar um pouco o peso. Mas Jesus não fazia isso. Ele diz que essa gente que fica buscando sinal, maravilha, milagre, não sei o quê, Jesus diz que esta gente é gente má. É gente adúltera. A palavra adúltera aqui, o contexto, quer dizer idolatria. E toda e qualquer idolatria é extremamente ofensiva a Deus. Desde lá do Velho Testamento, qualquer idolatria é ofensiva a Deus. Por mínima que seja. A pessoa passar em frente a uma estátua e fazer o sinal lá, colocar a mão na estátua. Idolatria, isso é ofensivo a Deus. Não sou eu que estou dizendo, isso está na Bíblia. E esses homens, estas mulheres, são idólatras, porque eles presumem, eles acham que eles têm capacidade de invocar o Espírito Santo e direcionar o Espírito Santo para realizar a vontade deles. Por causa disso que são chamados de adúlteros. Esta gente que Cristo não chama de mal informados, mal orientados, não. Cristo chama a eles de gente má e gente idólatra. Esta gente não é diferente de feiticeiro,
de xamã, de curandeiro, de guru, são exatamente iguais. Fazem exatamente as mesmas coisas. Só que ficam com a Bíblia embaixo do braço, como se fosse desodorante. É claro que muitas vezes, isso já aconteceu comigo, viu? Talvez tenha acontecido com você. A gente quer ver um milagre. Um milagre. Não quer? Quem é que não tem vontade de ver um cego, verdadeiramente cego, enxergando? Quem é que não tem vontade de ver uma pessoa paralítica, tetraplégica, andando, se movimentando normalmente? Mas a gente precisa resistir a esse desejo. Porque esse desejo é simplesmente humano, não tem nada de espiritual aí. E os carismáticos e os pentecostais, eles se acham capazes de contactar o Espírito Santo e o Espírito Santo fazer esse tipo de coisa. Por quê? Por que eles estão errados? Eu estou fazendo uma pergunta. Por que eles estão errados? Errados em achar que é o Espírito Santo que está agindo, é o Espírito Santo que está derramando dom. Eu sei, até sei a passagem que eles vão usar. Se vocês que são maus querem dar boas coisas aos seus filhos, imagina Deus que é bom. Se você está pedindo coisas boas, Deus vai... É o Espírito Santo. É esta passagem que eles vão usar. Agora, como é que você pode afirmar que é o Espírito Santo que está manifesto ali, se a própria Bíblia Sagrada diz que nós devemos testar todos os espíritos para ver se eles procedem realmente de Deus? Por quê? Pela enganação humana e pela enganação diabólica. Primeiro, a pessoa que busca esse tipo de coisa já está no engano. Então aquilo que se manifesta ali faz parte do engano que estas pessoas estão. Porque elas estão querendo algo que Deus nunca prometeu que ia dar. Em que lugar da Bíblia está prometido o dom de cura? Vamos lá. Que lugar da Bíblia está prometido que você vai falar uma língua de uma nação e que você nunca estudou essa língua? Nunca estudou para aprender a falar essa língua? Aonde tem essa promessa para a igreja? Vamos lá. Eu quero que você ache e mostre para mim. Aonde é que está que você vai ter o dom de profetizar para a igreja? Se a Bíblia já está fechada, porque se você estiver trazendo uma nova profecia e ela estiver vindo da parte de Deus, nós temos que acrescentar ela aqui na Bíblia. Nós temos que achar aqui, depois de Apocalipse 22, umas folhas em branco, que algumas Bíblias até têm. Você acrescenta aí então. Acrescenta. Vamos ver se a minha... não tem, a minha não tem. A minha não tem a folha em branco, não tem. Acrescenta aí então, passa
Isso tem que fazer parte da sua vida. Isso tem que fazer parte da sua Bíblia. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Está deixando completamente claro para quem quiser entender que a gente pode ser enganado se nós não formos cuidadosos. E a maioria das pessoas, elas não querem saber se elas estão sendo enganadas ou não. Elas querem só interpretar aquilo que é apresentado como resultado. E aquilo que é apresentado como resultado, eles dizem que estão, então, dentro das bases da Escritura. E eles se esquecem que Satanás e os anjos caídos podem, e a Bíblia mostra isso para a gente, convincentemente duplicar muitos desses sinais. A gente vê. Quando se fala especificamente em dom de línguas, de idiomas, né? Os demônios imitam. Eles não falam uma língua. Olha, a informação que eu tenho é que existem no mundo 7.000 línguas, incluindo os dialetos. 7.000. Eles não falam uma dessas 7.000. Que língua? De que país é esse? Que dialeto é esse? Ninguém sabe. Ah, é a língua dos anjos. Né? É a desculpa. É aquela licença poética usada por Paulo. Nem que eu falar a língua dos anjos. É aquele trechinho que eles usam. E qual é a língua dos anjos? Já falei isso centenas de vezes. Todas as vezes que um anjo apareceu para um ser humano, ele falou a língua que o ser humano para quem ele apareceu fala. Ou falava. Então não existe uma língua dos anjos. Anjos são espíritos. Se um anjo aparecer para mim, ele vai falar a minha língua, português. Porque se ele vier falando russo, eu não vou entender nada. E eu não sei, se isso eu já falei também, é bom você saber que esse negócio de dom de línguas, por exemplo, né, você precisa saber que isso ocorre com muitíssima frequência nas ramificações de feitiçaria, do paganismo. Um dos países que mais mexe com o oculto no mundo é o Haiti. Lá tem uma manifestação frequente do dom de línguas. A santeria cubana, o hinduísmo. Será que essa gente sabe disso? Porque o dom de línguas lá de Atos foi um dom de línguas de países, de localidades, das 12 localidades relacionadas ali em Atos 1, se não me engano, ou 2, né? Que as pessoas que falavam aquelas línguas eram daquelas localidades. E hoje se fala um negócio que ninguém sabe o que é. Não existe um país no mundo que fale aquilo.
A gente não pode exigir dom de Deus. Deus dá se Ele quiser e para quem Ele quiser. Não existe uma técnica para induzir alguém a dom. Deus nos dá, e isso você já deve ter tido provas e provas, né? Deus dá para cada um de nós o que a gente necessita e não o que a gente quer. Não adianta. Pode acender vela, pode subir de joelho Monte Everest, pode fazer o que você quiser, campanha, centena, dezena, o que você quiser. Deus dá aquilo que a gente necessita e não aquilo que a gente quer. O problema, um dos grandes problemas desse movimento espírito é poder, quer dizer, o lugar que tem Espírito Santo tem poder. O problema deste movimento, além da mentira, além da heresia, e aí você confirma. É fácil você confirmar se o que eu estou falando é certo ou é errado. É que este movimento espírito é poder, e eu coloco a interrogação, espírito é poder, é que acabou transformando os crentes destes movimentos numa versão moderna daquilo que está escrito em Atos do Simão, o mago. Está lá em Atos 8. Porque esta gente acha que eles podem fazer alguma coisa para adquirir o poder sobrenatural. O Simão ofereceu, você lembra lá da passagem, né? Ele ofereceu prata para os apóstolos para poder ter esses dons que os apóstolos tinham. Os apóstolos tinham. E Pedro repreende severamente, duramente, Simão. É claro que o Simão moderno, o Simão mágico dessas denominações, ele não oferece prata, na maioria das vezes não oferece, mas o objetivo é o mesmo. Eles querem devoção. Eles querem ser atração lá na frente. Ah, hoje está aqui a nossa irmã, profeta, fulano de tal. Essa noite Deus trouxe uma... É isso que eles querem. É isso que eles querem. A Bíblia deixa claro, mais uma vez, não deixa claro para quem não quer ver. Tem gente que não quer ver. Se você abrir aí agora, em Efésios 2:20, Efésios 2:20, a Bíblia diz que os 12 mais Paulo, no lugar de Judas, eu sei que não foi ele, mas acrescenta Paulo aí, né? Foram o próprio fundamento em que a igreja foi edificada. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Nenhum fundamento pode ser lançado depois disso. Qualquer novidade é falsa, é mentirosa, porque se é bíblico não é novo, se é novo não é bíblico. Já vamos encerrar.
esta heresia. Mais uma, tem nome, né? Espírito é poder. Isto é heresia gnóstica. Eu já expliquei algumas vezes o que é gnóstico. Se alguém não souber ainda, é só procurar que vai achar, né? Isso causa dano dentro da igreja, divide a igreja, porque uma pessoa que tem um pequeno conhecimento bíblico não vai participar de um negócio desse. Já dividiu a igreja. Por causa disso que hoje você tem denominações. A denominação é bíblico. Mentira! Isso é uma das grandes mentiras que o diabo lançou e as pessoas acreditaram. Denominação não é bíblico. Porque cada denominação interpreta a Bíblia segundo o seu líder, segundo o seu dono, segundo o seu patrono, segundo o seu presidente. Por causa disso que tem denominação. Porque cada um interpreta do seu jeito. E poucos interpretam a Bíblia do jeito que ela foi escrita. É essa busca obsessiva pelos fenômenos. E a Bíblia diz, né, que isso seria desta forma mesmo. Quanto mais se aproximasse a vinda do anticristo, 2 Tessalonicenses 2,9. Quanto mais estiver perto da chegada do anticristo, mais as pessoas vão buscar essas mentiras. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tudo está escrito na Bíblia. Isso que eu estou falando está escrito e não está escrito em outro contexto, não. Você pode ler todas as passagens que eu indiquei aqui. Está completamente dentro deste contexto que eu estou apresentando para vocês. Contexto das mentiras, do pentecostalismo e dos carismáticos, que na verdade as duas palavras falam da mesma coisa. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te exaltar, te glorificar, Senhor, te agradecer porque a gente pôde aqui mais uma vez trazer a verdade, proclamar a verdade e deixar os nossos irmãos e irmãs instruídos a respeito da mentira satânica, do pentecostalismo e dos carismáticos. Agradeço, Senhor, e oro no nome do Cristo Jesus. Amém.